Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Deus sabe de todas as coisas. Lhes confesso que para mim é um motivo de grande alegria saber que Deus, Ele trata com os seus e tem falado conosco desde o momento que a gente chegou aqui, quando nosso presbítero James disse que ele chegou aqui uns 20 minutos antes das 7 horas. E bom é saber que o Senhor nosso Deus estava na porta esperando ele, como a cada um daqueles que aqui chegaram. Amém, amados? Queridos, sem mais delongas, eu quero convidar os santos a abrir sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 43 em diante. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, como também do nosso querido presbítero James e os demais companheiros que nos ladeiam, e dizer que é bom estar na presença de Deus. São João, capítulo 1, versículo 43 em diante. Quantos acharam e pode dizer amém? Assim está escrito: no dia seguinte, Jesus queria partir para a Galiléia e encontrar a Felipe. E lhe diz: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontra Natanael e lhe diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Felipe respondeu: vem e vê. Amém, irmãos? Podeis tomar os vossos assentos, dando glória a Deus e aleluia. E eu ali falando com Deus, e Deus trouxe esse texto ao nosso coração. Eu disse: Senhor, como é que nós vamos sair daqui depois deste culto? Glória a Deus, aleluia. E Deus tem colocado no nosso coração, diga para o povo, que quando sair daqui, diante daquilo que eu vou fazer na vida de cada um, como aqui já foi falado, não importa, irmãos, número não. O que importa é que quando você chegar na sua casa, na rua, e alguém perguntar a você: como é que foi o culto? Você vai responder assim: vem e vê. Amém? A Bíblia vai dizer, amados, que Jesus, ele estava anunciando o seu evangelho, e a história nos conta que Felipe era uma pessoa de cunho bastante balizado na palavra da lei, porque a Bíblia vai falar, queridos, que Felipe era um dos que pensava ser o Messias. A história retrata que quando a perseguição, a matança das crianças, quando a Bíblia vai dizer que Herodes, ele tomou ciência de um novo rei, porque a Bíblia retrata que quando os 3 reis se apresentaram dizendo: queremos vir adorar o rei dos judeus. Ora, praticamente era como que se fosse uma ofensa, porque ele, na condição de rei, e o contexto político daquele momento era bastante abrasivo.
A história vai dizer que com muita astúcia, irmãos, Herodes diz também: quando você encontrar, ou vocês encontrarem, me avise que eu quero também levar, alguma coisa para este rei. E a Bíblia vai dizer que ele disse que quando eles voltassem, passassem por lá, depois de adorar o menino. Como ele percebeu que eles não voltaram, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor deu uma outra direção. Oh, aleluia! E quando aqueles magos saíram por outro caminho, a Bíblia vai dizer que Herodes esperou. E como eles não apareceram, ele decidiu matar todas as crianças. E quando se fala deste aspecto, a perseguição às crianças, irmãos, a Bíblia desde os primórdios fala sobre isso. Mas eu quero me ater ao contexto de que quando ele decretou a morte das crianças, a Bíblia vai dizer, queridos, que naquela matança das crianças, 3 foram poupados. Felipe pensava que era ele, um certo escritor que conta a história de 10 homens e uma missão. Ele retrata e traz esta informação. E diz ele que Felipe pensava ser o Salvador. Ele pensava ser aquele de quem Deus tinha poupado, porque a Bíblia fala que o menino seria poupado, que haveria esta ação por parte de Deus. E como a história diz que Felipe pensava que era o único que escapou daquela matança, e aguardava a manifestação do Espírito de Deus na vida dele, porque a gente sabe que o Espírito Santo ainda não tinha vindo para com o povo de Deus, e o Espírito do Senhor era quem se apoderava do profeta. Aleluia! Mas a segunda criança que Felipe não sabia também que foi poupada, a Bíblia vai dizer que era João Batista. Ora, João Batista era contemporâneo de Jesus praticamente, a saber, a diferença de 6 meses. A Bíblia vai dizer, queridos, que João Batista também foi poupado. A Bíblia também diz, queridos, que quando Felipe foi informado acerca daquele a quem Moisés pregara, acerca daquele que a antiga lei dava testemunho, oh, glória! A Bíblia diz que ele praticamente, amados, não acreditou. O fato dele ser abordado, glória a Deus, e dizer que vem ver aquele de quem Moisés e os profetas testemunhavam. Ele disse, não, acredito que ele pensou, não pode ser. Porque o único que foi poupado fui eu. Mas nessa noite, irmãos, eu vim dizer a você que os planos de Deus são maiores que os nossos planos, que os nossos pensamentos. Você não sabe, talvez você tenha chegado aqui, meu Deus, eu queria que fosse assim, e tu fizesse desse jeito na minha vida, na vida dos meus familiares. A verdade é que Deus sabe o que faz. A verdade é que Deus age da forma como Ele quer agir. Não precisa, irmãos, dar satisfação a nenhum de nós. Deus tira, Deus leva, Deus traz, Deus faz, Deus opera, Deus ressuscita, Deus transforma. E o ser humano, ele quer saber como. A indagação nossa é saber como Deus vai fazer. Isso está muito ligado ao contexto do ser humano. Nós sempre queremos saber como é que Deus vai fazer. Oh, glória! O ser humano, ele não conhece os caminhos que Deus se utiliza. A Bíblia fala de grandes formas e meios pelos quais Deus tem se utilizado para mudar a vida de muitos.
E se a gente fosse abrir espaço para cada um dar testemunho de que como Deus fez para que você estivesse aqui nessa noite, oh glória, o relógio não ia poder esperar. O retrovisor da vida, irmãos, ele exige de nós que compreendamos que Deus, Ele usa os seus meios, Ele usa as suas formas. A história diz que Felipe chamou a Natanael e disse: vem e vê. E o texto vai dizer que Natanael foi ao encontro do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando o mestre se encontrou com Natanael, aí Jesus revelou aquilo que ele achava que só ele e a mãe dele sabia. Porque no livro de Orlando Boyer, que dá testemunho desse fato, ele vai dizer que Natanael tinha esta informação da sua mãe, que quando ocorreu as matanças das crianças, ela escondeu ele embaixo de uma figueira. Se você for ler os versículos posteriores, você vai perceber, entender que ele sabia que foi guardado e escondido, mas aquilo era um segredo só dele e da mãe dele. E quando Jesus olhou para ele e disse que antes que Felipe fosse chamá-lo, ele tinha visto ele embaixo da figueira. E aí a gente aprende mais uma vez nessa noite que não adianta esconder nada de Deus, porque Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo, irmãos. A Bíblia é nossa ferramenta, é testemunho, é bússola. Quantas vezes a gente tem pensado que está só? Quantas vezes você tem pensado que está sendo caluniado e que Deus tem te abandonado e que te deixaram de lado? Mas eu ouvi dizer a você que você não está só, porque Deus é Deus na tua vida e Ele está vendo tudo. Oh glória! Aleluia! Natanael, ele pensava que era. Ainda por esses dias falando acerca de pessoas que pensam que é e não são, falando de Moisés, quando estava com aquele meio mundo de gente, tentando controlar o povo, depois que tirou aquele povo ali do Egito, vamos organizar a sociedade, aplicar as leis, fazer ela ser cumprida. Jetro, seu sogro, foi lá e ensinou a ele como poderia agir, repartindo, dando orientação, olha, aquele a quem de 10, aquele a quem de 100, aquele a quem de 1000. Oh glória! Se a gente for atentar para esta linha de pensamento ou esta condição, Moisés estava se achando, irmão. Olhe direitinho, pare, pense, leia, pense de novo, repense. Achando que poderia resolver o problema todo do povo. E de uma só vez. Imagine o sol escaldante e o povo esperando. E assim foi Natanael. Era eu. Era assim que ele pensava. Deus vai manifestar a sua graça, seu poder, e por meio da minha vida Deus vai fazer. Ele pensava assim. E muita gente pensa assim, irmãos. E eu vim dizer nessa noite que nós somos vaso de barro, irmão. A gente precisa guardar aquilo que é mais de precioso dentro de nós. A certeza de que Jesus Cristo é o Salvador, único e suficiente Salvador da nossa vida. Aleluia. Natanael, a Bíblia vai dizer que quando ele sofreu esta decepção, Jesus disse, olha, eu te vi debaixo da figueira. Ele viu Natanael na consciência de que estava à beira da morte naquele momento.
Ele viu Natanael, que estava sendo escondido para que os soldados não o matassem. E tem coisa, irmãos, que não dá só para dizer, porque as pessoas não creem. É preciso que elas venham e vejam que quando você sair daqui nesta noite, você vai estar convicto. Aleluia. O convite de Filipe foi para adorar. O convite de Filipe foi para testemunhar da graça de Deus e o poder de Deus na terra por meio do seu Filho Jesus Cristo. E nesta noite, como você chegou aqui? E nessa noite, o que é preciso para você adorar e sentir a graça e o poder de Deus? Aleluia. Ainda hoje pela manhã, alguém disse: irmão Willames, eu estou com um parente enfermo e preciso que o senhor me ajude em oração. E quando eu vim do trabalho, eu fiquei pensando: meu Deus, tem tanta gente hospitalizada, querendo uma oportunidade de poder estar na igreja te adorando. Aquele que não pode nem se levantar da cama, tem saudade de dobrar o joelho e orar e sentir a presença e a graça do nosso bom Deus. É notório que por onde Jesus passa, Ele muda a trajetória. Por onde Jesus passa, Ele muda a vida de alguém. Por onde Jesus passa, Ele transforma o teu cotidiano. É tão certo que quanto mais você se relaciona com Ele, as pessoas percebem. Ela agora é diferente, ele agora é diferente. A Bíblia vai dizer que quando Jesus tratou com Natanael, a história nos relata que quando ele passou por esta experiência, irmãos, a Bíblia vai dizer que Natanael, ele tomou outros horizontes. A história também dá testemunho que na Capadócia havia um homem que quando ele chegou naquele lugar, a história vai dizer que aquele homem chegou naquele lugar e existia algo terrível. Existia uma cultura pagã. E a história diz que os demônios oprimiam os moradores daquela cidade. E o tanto que eles oprimiam os moradores daquela cidade, a história vai dizer que certo momento, naquela cidade, chegou um homem de Deus. E quando os demônios afligiam aquelas pessoas, depois que ele chegou, não houve mais aflição e também não houve mais libertação. Por quê? Porque as pessoas eram extorquidas pelos líderes religiosos para tirar aquele demônio. E quando aquele profeta, homem de Deus, chegou, os que foram libertos não ficou mais doente, e os que estavam doentes também não ficou mais curado. A história vai dizer que aquela liderança pagã saiu para outra cidade e desenvolveram os seus cultos e foram consultar os seus deuses. A história vai dizer que os seus deuses se reportaram àquela liderança e disse: ora, não podemos mais entrar naquela cidade. E aquela liderança disse: por quê? E eles disseram: porque ali tem um homem de Deus que ora 100 vezes pelo dia,
100 vezes pela noite. E a gente não pode mais entrar naquele lugar, nem para colocar enfermidade, nem para tirar, nem para afligir aquele povo. Então, um homem como Natanael, depois que teve a experiência com Jesus, que ganhou o nome de São Bartolomeu, aleluia, foi um homem que compreendeu o senhorio de Cristo na sua vida. E quando a gente começa e passa a compreender o senhorio de Cristo na nossa vida, a gente consegue entender que nós, aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus, porque a gente, caminhando na vida, a gente encontra algumas pessoas, e alguém fez uma pergunta para minha irmã Rosa, disse assim: ô irmão Willames, antigamente o senhor era escravo do pecado. Sim, mas é dito que Jesus liberta o homem do pecado. Eu disse sim. E quando aquele homem é liberto do pecado, quem passa a ser dono daquele homem já não é mais o pecado, é Jesus Cristo. Eu disse sim. Então você é escravo de Jesus. Eu disse com muita alegria. É por isso que ele chama de servo. E a Bíblia vai dizer também que depois ele passa a chamar a gente de amigo. Já não sois mais servos, sois amigos. A melhor coisa, irmãos, é estar na presença de Deus, sentir a graça de Deus, saber que Deus, independente de qualquer situação, meu querido irmão, Ele é Deus. E Ele faz o milagre na vida dos seus. Não fique se perguntando como. Simplesmente esteja na presença de Deus. É como foi dito pelo nosso presbítero Benedito. Olha, se você não puder andar ligeiro, vá devagar, mas não pare. Porque o seu chamado, quem chamou foi Deus. Quando a gente dobra o joelho aqui e aceita Jesus como um Senhor e Salvador, o chamado que a gente sente no nosso coração, e a gente entende que quem chamou foi Deus. E nessa tarde eu dizia: meu Deus, é muita coisa, mas bom mesmo é lutar para chegar no céu. É muita coisa, é muitas ações, muita investida, muita cilada, mas precisamos estar prontos e preparados para chegar no céu. Natanael, ele entendeu o senhorio de Cristo e viu que só Ele é quem pode transformar a vida do homem. A história vai dizer que aquele homem se doou tanto, irmãos, para a obra do Senhor Jesus, independente de qualquer situação, que o modo que ele foi tão perseguido, a história vai dizer que aquele homem ele foi morto de uma forma muito escrota. A pele, a história diz que foi arrancado a pele dele. Foi arrancado a pele dele. E depois morto. Mas ele não abriu mão. A Bíblia vai dizer, queridos, que Natanael, depois que teve esse momento com Cristo, ele entendeu que não importa, irmãos, com muita gente, com pouca gente, com alto, baixo, não importa. O que importa é servir ao Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, estar na sua presença, e certo das vitórias, porque eu tenho certeza que cada um que aqui chegou tem uma vitória para contar. Tem ou não tem, irmãos? Já é motivo da gente, quando voltar, dizer: vem e vê. Que Jesus está no recinto, que Jesus transforma a vida do homem, que Jesus faz a obra na vida da gente. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. A história
desses homens nos inspira para que a gente possa prosseguir. E eu quero dizer a você que nós precisamos estar firmes e prontos, porque a pior coisa, irmão, é quando o homem não sabe para onde vai. E pasmem, alguém chegou para mim, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que a gente senta para falar de Jesus, e ele olhou assim e disse: está pertinho de Jesus voltar, né, irmão Willamis? E eu disse: tá, pode ser daqui a pouco. E ali o Espírito Santo tocou no meu coração: ele não está certo da salvação. E isso é triste, irmãos, para as pessoas que conhecem a palavra da verdade, que têm tido experiências e livramentos com Deus. Deus tem dado livramento de morte para aquela pessoa, e ela não se entrega por inteira ao Senhor Jesus, ela não testifica do amor do Senhor Jesus, ela não tem certeza de salvação. Porque aqueles que têm certeza de salvação, irmãos, é aquele povo que se junta para dar glória a Deus e aleluia. É aquele povo que, independente de qualquer coisa, ele diz: eu vou adorar o Senhor. Eu não sei como você chegou, Deus sabe como eu cheguei aqui, mas Deus tem falado comigo e tem falado com você. Então, quando você sair daqui, meu irmão e minha irmã, esteja certo daquilo que você colocou no altar da oração. Quando você dobrou o seu joelho e orou, falou com Deus: Senhor, me fortalece, Senhor, me dá força, Senhor, está vendo isso aqui, Senhor, está vendo aquela dificuldade, aquela luta, aquela batalha. Saia daqui certo de que Ele peleja por vós. E quando lhe perguntarem como foi o culto, diga: vem e vê. Deus abençoe a todos os irmãos. Presbítero James